Boas. Pá, não há maneira de escapar a isto, não é? Pode-se dar as voltas que quiser, mas creio que não existe nada tão fundamental nas nossas vidas por agora, nesta altura, como esta questão da Covid. E, pá, um gajo não lhe consegue fugir. Era bom poder conversar e discutir sobre outras coisas, mas não parece, por várias razões, não só de saúde pública, ou de doença, ou do vírus em si, mas tudo o resto. O resto é muito mais importante do que a doença em si, ou há uma coisa que é fundamental não esquecer. Antes de mais nada, uma coisa. Eu sei que, como cético que sou, apesar de vacinadíssimo, já ter estado infectado e não sei o quê, não ter problema nenhum com as vacinas, tem contribuído de alguma maneira para esta divisão que existe entre céticos e crentes. E a propósito de crentes, houve uma reunião, creio que ontem, com aquele burocrata americano, Tony Fauci, mais aquele gajo do World Economic Forum, no Klaus Schwab, mais algumas pessoas, entre os quais jornalistas, e uma jornalista italiana perguntava ao Fauci o que é que deveria fazer por causa desta divisão entre crentes e não crentes. Reparem, crentes e não crentes. Ela disse believers e non-believers, pode ser, que em princípio só pode ser traduzido desta maneira, crentes e não crentes. Reparem no termo. As pessoas ou são crentes ou são não crentes. Isto é a linguagem religiosa, não é mais nada. Não é? Há pessoas que acreditam, não é? Creem, e há outras que não acreditam ou não creem. Isto nem sequer dá lugar para agnósticos. É que o problema desta nova religião é que nem sequer permite a existência de agnósticos. Ou se é crente ou se é ateu. Mas pronto, é o que é. Eu tenho, de alguma maneira, dentro das minhas limitações, e claro que o pouco alcance, contribuído para que haja esta divisão, mas na realidade eu não creio que a divisão seja tão grande assim. Ela é empolada com a linguagem que é utilizada, essencialmente pelas margens da discussão, mas a divisão mais importante é fomentada por políticos, burocratas e esses vendedores de ideias em segunda mão que são jornalistas. Porque, no fundo, a maioria de nós somos boas pessoas, não é? Todos nós queremos que isto acabe, todos nós queremos que toda esta treta termine, todos nós queremos retomar a nossa vida normal. Tanto aqueles que defendem a vacinação de toda a gente e que estigmatizam os não vacinados, como aqueles que embarcam ou em teorias da conspiração ou que são céticos em relação àquilo que lhes chega através dos média e tudo isso. E por falar em média, todos nós sabemos, quem aqui anda nesta coisa das redes sociais e a fazer estas merdas, todos nós sabemos que as redes sociais estão cheias de desinformação. Todos nós. Quer dizer, basicamente, ninguém ou quase ninguém acredita à primeira vista aquilo que apanha nas redes sociais. Basta ter dois dedos de testa, não é? Se apanhar alguma coisa que é demasiado estranha, vai investigar, vai saber, se lhe interessar, claro. O problema é os média tradicionais e telejornais e jornais e rádios e o caraças, em que as pessoas se habituaram a confiar e ainda não perceberam que existe muito mais desinformação nesses meios do que nas próprias redes sociais. Ninguém mente tanto como os média tradicionais. Televisões, rádios, jornais, uma cambada de aldrabice que passa por esses meios. É infinitamente superior, não é? Guardando as devidas distâncias, não é? São muito menos do que as pessoas que escrevem ou participam nas redes sociais, mas proporcionalmente as mentiras, as aldrabices e a venalidade nos média tradicionais é muito maior que qualquer rede social, mas muitíssimo maior, não tem comparação possível, até porque tem outra responsabilidade diferente que, por exemplo, eu não tenho.
E quem diz os médias tradicionais, diz políticos, mas a profissão deles é mentir, é aldrabar, é enganar as pessoas, e burocratas. Ai, a burocracia só tem um fim, que é autoalimentar-se e crescer. Não tem outro. Está para nascer o burocrata que acha que aquele serviço que ele presta não serve de nada e que devia ser eliminado. Está para nascer. Portanto, o objetivo, e isto já foi dito por gente muito melhor que eu, o objetivo da burocracia, dos burocratas, não é perpetuar-se e aumentar. Portanto, há três tipos de instituições e pessoas em que não é possível confiar. Não é possível, não confiem. É pior do que as redes sociais, que é políticos, burocratas e jornalistas. É óbvio que há exceções, mas isso há em todo lado. Não é? Exceções há em todo lado, mas estas três, por princípio, é desconfiar sempre. Depois vai-se ver. Não é? Mas à partida, pior de qualquer rede social, é pior que o Twitter. O Twitter é um esgoto. Não é? Estes três tipos de instituições e profissionais que lá andam são piores do que o Twitter em ordens de magnitude. Portanto, calma com aquilo que se vê nas notícias, houve uns políticos a dizer. Sobre a questão em que eu comecei, que tem contribuído para dividir as pessoas, vamos lá ver. Eu sempre foi desde pequeno, desde miúdo, e tanto quanto me lembro, devia ter uns 8 anos, 7, 8. Devia ter para aí essa idade, quando li para aí a primeira vez sobre a Marie Curie, julgo que é assim que se pronuncia, que era polaca, mas naturalizou-se francesa, que foi a senhora ganhou, talvez a única pessoa até hoje a ganhar 2 prémios Nobel em 2 áreas diferentes. Ela ganhou o Nobel da Física e o Nobel de Química pelos seus de radioatividade e coisas à volta disso, que incluem o raio-x e coisas assim do género. E aquilo fascinou-me. Lembro também, e fiquei fascinado de alguma maneira pela ciência. Lembro de ter uns 12 anos, ainda com a televisão a preto e branco, e de não perder um episódio sobre as teorias do Einstein, que era apresentado pelo ator o Peter Ustinov, que passava na televisão, que era ainda a preto e branco. Ficava fascinado com aquilo. E era melhor do que ver sei lá, do que foi agora para mim ver um Peaky Blinders ou um Game of Thrones, que são séries que eu adorei ver, mas aquela série sobre as teorias do Einstein apresentada pelo Peter Ustinov marcou-me para o resto da vida. Pois pronto, a vida dá muitas voltas e um gajo, pronto, é o que é. Não há volta a dar a isso. Mas isto para dizer que eu não sou anti-ciência, pelo contrário. Acho maravilhoso o que foi feito nos últimos séculos e que nos permitiu termos hoje em dia, por exemplo, esperanças média de vida de 80 anos, quando há 100 anos a esperança média de vida era 40 anos, ou uma merda assim do género. A criação do método científico é das melhores coisas que aconteceu à humanidade. E estamos a falar num período da humanidade curtíssimo. Não é? Se concentrarmos a existência da humanidade em 24 horas, falarmos nas últimas 2 ou 3 centenas de anos, estamos a falar de segundos. Não é? Ou 2 segundos, ou uma merda assim do género, não fiz as contas, mas é para isso. E o que se conseguiu à custa da criação do método científico e da valorização da razão, é uma coisa absolutamente extraordinária. E a ciência é fantástica. E mais, mesmo em relação a esta história da Covid, a ciência está a correr bem, está a ser bem feita. O problema não é esse. E é outro ponto para vos fazer pensar, que é, desde pelo menos o Francis Bacon, que a ciência é feita de dúvida, não é? E é feita de incerteza. O que é verdade hoje pode não ser verdade amanhã, pode aparecer uma teoria nova, pode aparecer em provas diferentes, não sei. Portanto, o que a ciência nos fez sempre foi dar voz aos céticos. O que está a acontecer, e é isto que me torna cético em relação àquilo a que chamam a ciência, com aspas, que é
Sempre que vejo alguém, ou um movimento, ou um grupo a querer silenciar outro, porque tem uma opinião diferente, eu não fico desconfiado daqueles que têm uma opinião diferente, fico desconfiado daqueles que os querem silenciar. Não é? Porque a ciência hoje está a ser bem feita em relação a esta coisa da Covid. Há gente com opiniões divergentes, há gente com opiniões de acordo com a narrativa que nos querem vender. Não é? Só que aqueles que têm opinião diferente pedem, o que eles pedem é que haja debate, que haja conversa. Aqueles que têm a opinião de acordo com a narrativa exigem silenciar os outros. Silenciam as redes sociais, por exemplo, Facebook, ou Twitter, ou Instagram, ou YouTube, tudo quanto é lado. Qualquer opinião divergente é imediatamente silenciada. Divergente, repito, da narrativa oficial, que vem das instituições políticas e burocráticas. E, portanto, se tiver dois dedos de testa, dizem-me que eu tenho que desconfiar daqueles que querem silenciar os outros, não daqueles que querem discutir os assuntos e querem discutir a ciência. Porque é assim que ela é feita. Não é? Isto não tem nada que saber. E quando alguém quer calar alguém, é porque há um problema qualquer no meio desta história toda, não é? E em quem é que eu vou confiar? Preferencialmente vou confiar naqueles que são silenciados. Através da censura, através de coisas muito mais graves, como cientistas a serem despedidos nas universidades onde fazem investigação, como médicos a serem despedidos de hospitais por quererem fazer tratamentos que a narrativa oficial diz que não são eficazes ou que não devem ser feitos. Não é? Ou gente que explora outras alternativas em relação àquilo que que nos vendem todos os dias nos jornais e na televisão, que, repito, são uns mentirosos. Pronto, isto para vos dizer a razão onde pode haver alguma aproximação entre os céticos e os outros, que é saber distinguir entre em quem se pode confiar. A primeira coisa a fazer é jornalistas, burocratas e políticos para o lado. Em relação à ciência em si mesma, e um gajo não vai discutir ciência, não vou discutir a ciência da coisa, não é? Não vou discuti-la, mas vou tentar perceber, não é? Porque é que alguns querem calar outros. E o que esses outros que são calados pedem, que é a única coisa que eles pedem, é que as coisas sejam discutidas. E, portanto, eu vou muito mais acreditar naqueles que pedem que as coisas sejam discutidas. É só isto que gostava que vocês percebessem. Depois, por exemplo, posso-vos dar vários exemplos, não é? Existem uma série de coronavírus em circulação, que é da família deste, está agora em circulação há décadas. Nunca existiu uma vacina que imunizasse contra esses vírus. Nunca. Eles continuam a circular, foram perdendo força ao longo do tempo e continuam a circular. Por que raio? Por que raio? É que nos venderam a ideia, há um ano e tal atrás, que esta vacina ia conseguir a imunização que se consegue, por exemplo, contra o sarampo ou contra a varíola. Porquê? Porquê é que nos venderam a ideia? A vacina liberta. Quer dizer, isto, se só alguma coisa, só a slogan que está na entrada de Auschwitz, não é? O trabalho liberta, neste caso é a vacina liberta. A vacina não liberta ninguém, pá. Quem liberta é quem toma as decisões de nos fechar ou de não nos fechar. Isso é que liberta. O vírus não fechou negócios, o vírus não confinou as pessoas, o vírus não fez nada disso. Foram decisões políticas. Que nos leva um bocado mais atrás, que é a ciência apresenta-nos factos e apresenta-nos teorias e apresenta-nos hipóteses e apresenta-nos conclusões e apresenta-nos soluções. Mas não é um guia moral ou político para coisa nenhuma. Nenhuma. A ciência não é um guia moral. Isso é a Bíblia, é o Corão, sei lá. Essas coisas são guias morais, a ciência não é. Que a ciência não toma decisões políticas. Quem toma decisões políticas são os políticos com base não só na ciência, não é que, por exemplo, o caso do confinamento, não é só no benefício que existe em relação aos confinamentos, que, opa, é também nos custos que o confinamento tem. Mas, quer dizer, pelos vistos, nesta altura, querem elevar a ciência a uma espécie
de religião e as conclusões da ciência a um guia moral de, 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 de comportamento das pessoas. Não é assim. A ciência não é guia moral de coisa nenhuma. Bem, por exemplo, em relação aos confinamentos e a ciência a ser consensual e está estabelecida, um desafio para vocês. Vão a um site que é o Our World in Data, que tem as estatísticas sobre a maioria dos países do mundo em termos de testagem, vacinação, casos, mortes, hospitalizações, tem tudo isso. E arranjem exemplos comparativos entre países que tiveram confinamentos filha da mãe, como por exemplo a Austrália, o Chile, podem ir buscar a Nova Zelândia, e outros assim, e outros países que tiveram confinamentos mais suaves ou menos confinamento. Podem agarrar, por exemplo, nos Estados Unidos e ir ver estado a estado. Comparem-me o Texas e a Flórida com o estado de Nova Iorque e a Califórnia. E depois digam que o confinamento teve qualquer efeito nesta história. Não esquecendo que o confinamento rebentou com a vida de incontáveis milhões de pessoas. Por exemplo, estima-se que 200 milhões de pessoas no mundo passaram a pobreza extrema. Estima-se que em Portugal 400 mil pessoas passaram à pobreza. À custa, não do vírus. É preciso não esquecer isto. Não do vírus, mas à custa das medidas tomadas para combater um vírus e não à custa dele próprio. Portanto, à custa de decisões políticas e não à custa de conhecimento científico. Isso é outra coisa diferente. Conhecimento científico, e quando vai ser aplicado, é preciso calcular custo-benefício. Isto é para mangas, posso, por exemplo, dizer só para já vai longo, para terminar rápido, por exemplo, que em relação a estas coisas dos confinamentos e do fecho das escolas, por exemplo, que é sempre o fecho das escolas e o que fizeram aos miúdos é um crime. O Tony Fauci, israelita, que é um senhor que se chama Cyril Cohen, anda por estes dias, começou esta semana a pedir desculpa por aquilo que fizeram às crianças, particularmente, e em relação a confinamentos e outras coisas do género. Porque é provavelmente um dos países mais vacinados do mundo, já vai na 4ª dose. É? Os casos não param, as mortes não param. E para quê? Para quê? Depois vão-me dizer, mas se não tivessem confinado. Se não tivessem confinado o quê? Se não tivessem confinado o quê? Há outros sítios que confinaram muito menos, vacinaram muito menos e continuam e têm o mesmo número de casos e o mesmo número de mortes, pá. E eu não estou a negar, não nego o efeito da vacina. Tenho a certeza que a vacina ajuda a prevenir a doença grave e morte. Não é por aí. Mas gostava que os governos e este tipo de gente, como este Cyril Cohen e outros assim do género, reconhecessem também que uma infecção prévia tem o mesmo efeito. Ou melhor. Parece que agora a narrativa está a mudar um bocado. Não é? Porquê é que anda a obrigar as pessoas em Portugal inteiro, por exemplo, a ser vacinadas para fazer isto ou aquilo, se são pessoas, por exemplo, que tiveram uma infecção há menos de 6 meses atrás? Porquê é que anda a querer obrigá-las a vacinar? Mas isso melhora a imunidade. Quer dizer, então, se melhora a imunidade, vamos fazer assim. As pessoas que não vacinadas, vamos tentar infectá-las, que é para elas melhorarem a imunidade. Tudo isto é uma treta. É como diz um amigo meu, que até é médico, que é nesta altura anda-se a testar constipações. Com 93% da população vacinada. Andamos a testar constipações. Se descontarmos dos 100% da população aqueles que já estiveram infectados, pelo amor de Deus, não é? Mas o que eu gostava de dizer é, eu percebo perfeitamente as pessoas que não se querem vacinar ou são céticos em relação à vacinação. Porque se sentem enganadas. E porque percebem isto que eu disse há bocado, que é todos os cientistas e especialistas que são contra a narrativa oficial são silenciados.
quem investiga fica cético logo em relação são silenciados. Porquê? Depois, porque não existe transparência, nem existe verdade sobre a questão dos efeitos secundários. Não há números, não há nada. É tudo muito raro, é muito raro, é muito raro. Está bem, mas expliquem-nos, mostrem-nos as coisas e nós tomaremos as decisões de acordo com o nosso perfil de risco. Bem, é tão simples como isto. Depois é a estigmatização das pessoas que são céticas. É negacionistas, é isto, é aquilo e não sei o quê. Bem, as pessoas são empurradas contra um canto. Não é? Estão à espera de quê? Quer dizer que as pessoas levem chapada a tudo quanto é lado e deem outra face. Não, as pessoas reagem. Por outro lado, também percebo perfeitamente as pessoas têm medo disto. Porque têm familiares que passaram mal, têm amigos que passaram mal, têm gente que morreu, também têm disso tudo. Tem gente na família que quinou, tem. Então, pá, eu percebo os dois lados da coisa. Agora, há que ter bom senso numa desta história, meu. Há que ter bom senso. E as pessoas que não se querem vacinar ou que são céticas não são más pessoas, são iguais a vocês que defendem que toda a gente se é vacinar. Todos nós queremos é que esta merda acabe. E no meio disto não há bons e maus, não há impuros e puros, não há bons cidadãos e maus cidadãos. Não, não é assim. As pessoas pensam, pá. Isto já vai longo como o caralho, provavelmente ninguém vai conseguir ouvir esta merda até ao fim, mas... Opá, tinha ainda tanta coisa a dizer. Fica para outro dia. Olha, um abraço a todos e pá, e não tenham medo. Não tenham medo nem da merda da vacina, nem da merda do vírus. Façam a vossa vida o mais normal possível e cumprimentem-se uns aos outros e abracem-se uns aos outros e comuniquem uns com os outros. Opá, é isso que faz de nós pessoas, caraças. Querem fazer de nós aqui robôs? Cidadãos digitais aceitáveis? Pelo amor de Deus. Não. A maioria de nós é gente boa e só quer que isto acabe. E não é por termos opiniões diferentes que somos piores ou melhores. Um abraço.